Se possível, eu gostaria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, e os versículos 1 em diante. Esta leitura, ela completa, evidentemente, mais uma etapa daquilo que a gente vem conversando nas quartas-feiras. Cartas de Deus para o velho mundo. E o desígnio do Senhor em debulhar essas coisas ao nosso coração é para que cresçamos em graça e conhecimento e possamos ser, de fato, cartas em que as pessoas consigam ler. Portanto, diz-nos assim, 1 Coríntios capítulo 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Mas nem em todos há esse conhecimento. Alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos faz falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Pois se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, à mesa em templos de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E assim, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, porque em Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Amém. Se você puder apenas fechar os seus olhos. Paizinho, mais uma vez a tua palavra foi lida, e nós esperamos compreendê-la. Mas esta compreensão não depende de mim, ou meramente de nós que ouvimos. Depende, Senhor, também, e em sua grande maioria, da tua graça em nos ensinar. Portanto, enquanto eu falo, Senhor, os meus ouvidos também querem entender. E assim como as pessoas que aqui estão nesse templo querem ouvir e entender, por isso vieram. Também aqueles que estão conectados conosco via internet também querem compreender, por isso estão conectados. E essa razão nós lhe damos, Paizinho, que estamos dispostos a ouvir a tua voz. Então, enquanto eu falo, que o meigo Espírito Santo tenha toda a liberdade em ministrar de maneira personalizada ou individual, conforme o coração de cada um precisa entender a sua palavra. É o meu pedido, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, esse texto, como disse na quarta-feira passada, é uma resposta de Paulo a algumas perguntas que lhe foram dirigidas pela igreja em Corinto. De maneira coletiva, várias coisas lhe foram perguntadas. E na quarta anterior, nós falamos sobre as perguntas que fizeram em relação ao casamento. Agora, de outra sorte, as perguntas mudam o sentido, embora não termina aqui as perguntas, mas elas continuam.
E o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11, capítulo 12, 13 e 14 são respostas de Paulo às devidas perguntas dos irmãos, três deles que levaram as cartas da igreja de Corinto até a presença do apóstolo. E esse capítulo, em especial, nos trata de um assunto muito importante, do que hoje é tema em vários podcasts e também em vários grupos de diálogos de nosso país, do que entendemos ser de suma importância, porque trata-se da palavra liberdade, muito especialmente liberdade cristã, como podemos lidar com a nossa liberdade e, principalmente, com a liberdade cristã. Logo, esse capítulo, ao meu entender, pode ser submetido a esse tema, sobre o verdadeiro fundamento, ou o fundamento verdadeiro da liberdade, que é o amor. E a gente vai tentar entender isso à luz das palavras do apóstolo Paulo, tentando compreender todo esse capítulo, que assim seja de forma clara ao nosso entendimento. Perceba que a tônica toda do capítulo, a lógica encontrada por Paulo para responder essa pergunta, gira em torno dessa liberdade cristã, de muitas coisas que os irmãos como um todo, cristãos de um modo geral, tanto naquela época quanto agora, não sabiam as respostas. Algumas, é claro, de nosso tempo, diferentes daquele tempo. Evidentemente, merecem outras respostas que nos dias de Paulo não tinha tal pergunta. Hoje pode-se variar os motivos do desentendimento ou da necessidade de aprender, mas naqueles dias perguntas como essa: cristãos podem participar de festas pagãs? Cristãos podem se alimentar de carnes sacrificadas a ídolos? Cristãos podem ir na casa de um amigo e lá comer à vontade de tudo que tem à mesa? Enfim, perguntas tais como essas são aludidas aqui nesses textos, e Paulo as responde de maneira clara. Mas é bem verdade que, embora seja uma pergunta direta, o contexto dessas perguntas que tratam de liberdade nos levam a fundo a compreender um espaço mais amplo de nossas vidas, como o nosso comportamento. A nossa liberdade em Cristo nos dá direito a quê? A fazer o quê? Como devemos nos comportar diante de tamanha liberdade, diante de tal poder que nos é exalado pela cruz, através da liberdade que Cristo nos deu nele. Para isso, a gente precisa de rápidas palavras tentar entender esse conceito de liberdade em nossos dias. Bom, para nós há dois tipos de conceitos. O primeiro é a liberdade máxima, essa liberdade social, cultural que estamos vivendo no Brasil e que, diga-se de passagem, que está em risco por muitas quebras da legislação brasileira. Liberdades como, por exemplo, o que é preconizado em nossa Constituição, a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, que ao longo dos últimos anos vem sendo lentamente tolhida do direito do cidadão brasileiro. E embora eu não esteja aqui para fazer um discurso contra ou a favor tal coisa, obviamente seria contra tal prática, mas eu só estou salientando que existe esse conceito de liberdade, que é o que crescemos com ele, com esse acesso livre, onde podemos tomar as nossas decisões como quisermos, onde podemos votar em quem quisermos, onde podemos ir a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar, onde podemos pregar abertamente nas ruas o Evangelho do Cristo ou outra coisa que queira pregar, onde podemos, assim, verbalizar o que sentirmos, denunciar o que queremos. Essa liberdade, tanto de ir e vir, quanto se expressar, quanto de culto, naturalmente vem sendo desconstruída ao longo dos últimos anos, de uma maneira bem leve, superficial, para que as pessoas não percebam a sutileza e que não reclamem diante disso, para que quando as liberdades mais profundas forem subtraídas de nós, nós não tenhamos forças para reclamar, porque não tivemos voz quando foi subtraída as simples liberdades, como, por exemplo, de tomar uma vacina ou não, de ir ao mercado ou não,
de comprar o que você quiser numa prateleira de supermercado e coisas parecidas, que nós vimos esse direito sendo subtraído de cada cidadão brasileiro nesse país nos últimos anos. É bem verdade que essa sutileza de subtrair de nós esse direito é apenas o preâmbulo daquilo que vai ser construído, e que, se não atentarmos para isso, daqui a pouco vai ter regulações que, embora já exista, mas não em tão grave nível, vai ter regulações que vai nos impedir, por exemplo, de termos cultos ao ar livre, de fazermos uma cruzada, de termos uma festa pública onde denuncie a nossa fé. Vai chegar um dado momento onde escolas como o Instituto Crescer não poderá ter uma filosofia cristã, não poderemos ter programas de rádio onde falamos abertamente da fé no Cristo. Não nos enganemos, porque pode chegar a esse ponto, como igualmente nos países do mundo afora existe essa regulação, esse impedimento. E tudo começou de uma maneira sutil, e o diabo sabe disso, que ele pode chegar de uma maneira brusca e irromper contra os direitos, contra a liberdade que as pessoas conquistaram. Mas isso provocaria talvez um distúrbio, e uma nação como a nossa demoraria ele conseguir. Então ele prefere ir devagarzinho, dando pitadas da sua idiotice e da sua malignidade, através dos muitos meios que regulam a nossa vida, e aos poucos vamos perdendo esse direito. É bem verdade que assim o é. Logo entenda que diante disso, diante dessa prévia exposição da liberdade social que nos é maculada e nos tirada lentamente, e se não atentarmos piorará, da mesma sorte, a Bíblia nos apresenta o conceito da liberdade cristã. Uma vez libertos deste poder dominante, das trevas deste mundo, até onde vai a nossa liberdade? Do que o Cristo nos libertou? E que liberdade nós temos recebido dele para fazer o quê? O que nos garante essa liberdade? A verdade básica é que o apóstolo Paulo diz lá aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1, dizendo que o Cristo nos libertou para que pudéssemos ser verdadeiramente livres. Jesus disse em João 8:32, que se o Filho, conhecereis a verdade vos libertará, e que se o Filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Essa liberdade procede da cruz do Cristo, primeiramente, daquilo que nos aprisionava em nossa vida espiritual, os pecados que nos tinha como reféns, as algemas das indulgências pecaminosas, que exigia de nós total submissão às coisas do maligno, aos desejos de nossa carne, ao domínio do pecado sobre nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 14, ele diz que pela cruz nós fomos libertos do domínio do pecado. Então o pecado já não nos domina mais. E se nós fomos libertos desse domínio, logo as algemas de Satanás, que por direito ele tinha sobre nós, conforme o mesmo apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, lá no capítulo 2, dos versículos 14 ao 17, ele diz que as algemas que o diabo se utilizava contra nós eram os escritos de nossa dívida, isto é, as promissórias que denunciava o quanto nós éramos pecaminosos diante de Deus. Mas agora o Cristo pegou o nosso escrito de dívida e cravou na cruz, como quem diz, estou pagando o preço deles. Logo, eles não devem mais nada a Deus, então o diabo não tem do que nos acusar. Portanto, quebrando esse laço que nos prendia e nos dando essa liberdade plena de vivermos no Cristo. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, os versos 12 e 13, ele diz que o sangue do Cristo nos transportou de debaixo do domínio das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isto é, fomos definitivamente libertos. E essa liberdade que nos prendia, daquilo que nos prendia no mundo de trevas, também nos oferece uma ampla gama daquilo que podemos ser e então fazer. O grande problema é que, tratando-se de liberdade cristã, nós queremos saber primeiro o que podemos fazer sem nos importarmos quem de fato somos. Quando entendermos esse princípio da identidade cristã, que uma vez que, segundo o que diz o apóstolo Paulo, e se você quiser conferir na sua Bíblia, você pode fazê-lo lá, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, de maneira tão clara, ele diz
que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, entretanto, da forma que andávamos desgarrados, só que o Cristo nos vivificou, uma vez que cremos nele, e fomos ressuscitados nele, portanto, para uma nova vida. Uma vez que isso aconteceu, e deu-nos, portanto, uma nova vida, e tudo se fez novo, conforme 2 Coríntios 5,17, então, uma nova identidade nos foi dada. E se uma nova identidade nos foi dada, ela foi dada por causa, ou em razão, ou em função daquilo que o Cristo nos libertou. E repito o que Paulo disse: se ele nos libertou, verdadeiramente somos livres. Livres para quê? Para vivermos em novidade de vida, conforme diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no mesmo capítulo 2, mas nessa novidade de vida, fazendo agora aquilo que como uma nova criatura em Cristo eu posso fazer. Então não é mais aquilo que é determinante do que eu posso ou que eu não posso fazer, mas é determinante quem eu sou em Cristo, e isso determina tudo aquilo que eu me sinto apto e livre para fazer. Logo, partindo desse princípio, é que Paulo quer tratar conosco aqui nesse capítulo 8 de Romanos. Entendendo esse conceito de liberdade cristã, que nos traz paz, consciência limpa, tranquilidade em Cristo, longe desse conceito filosófico ou meramente ideológico que nos oprime em nossos dias. Entendendo a partir do verso 1, veja, ele diz: quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, o preâmbulo de sua resposta, ele parte para o contexto de fortes e fracos, pois diz Paulo assim: sabemos que todos temos conhecimento. Em algumas versões você vai encontrar a palavra ciência. E a ciência ou o conhecimento incha, mas o amor edifica. Dentro desse primeiro versículo, Paulo caracteriza dois grupos que estão dentro da igreja de Corinto. Mas antes de falar desses dois grupos, permita-lhe dizer por que os irmãos fizeram essa pergunta a ele a respeito de carnes sacrificadas ou de cultos pagãos. Justamente porque a cidade de Corinto, assim como Atenas, ela era uma cidade imensamente idólatra. Quase todas as cidades da Ásia Menor, Corinto, Éfeso, Atenas, Colossos, Tiatira, Laodiceia, todas eram cidades imensamente idólatras. Até porque a região da Turquia, e depois se estendendo para a Índia, é o berço não só de civilizações antigas, mas é também o berço de inúmeras religiões criadas, religiões das quais trazem no seu bojo inúmeros deuses, como o hinduísmo, como o shintoísmo, budismo e muitos outros ismos que você encontrar. Além de tudo isso, você vai ver outras religiões criadas já dentro do contexto europeu, quando os gregos invadem as regiões europeias e o seu panteão de idolatria, o deus Apolo, Hera, Zeus e tudo aquilo, fora a outra quantidade de deuses menores, são misturados ao conceito idólatra dos romanos e se fundem, portanto, um criando mais deuses do que o outro, e logo se torna uma cultura meramente maligna e idólatra num contexto de escravidão social e espiritual inimaginável. É dentro dessa perspectiva que cresce a cidade de Corinto. Segundo alguns historiadores, ela se assemelha a algumas cidades, ou a maioria das cidades indianas, onde em cada casa tem um altar diante, onde cada repartição pública tinha um local de sacrifício, onde imagens de Apolo, de Hera, de Zeus, de Baal, de Azera e de tantos outros deuses se misturavam nesse sincretismo religioso tamanho que cada um servia na pluralidade de sua fé. Logo, perceba que diante de tamanha idolatria da igreja, que a igreja vivia em Corinto, ela convive com essa ideia do sacrifício. Primeiro porque os judeus que agora questionam Paulo, juntamente com alguns gregos, os judeus já tinham o conhecimento de que a fé nos ídolos e o sacrifício aos ídolos pagãos confrontava logo com o primeiro mandamento dos 10 que Deus deixou exalado para todos os judeus. Mas quando os gregos ou outros gentios se convertiam ao Cristo, eles também sentiam esse confronto.
porque lhes era ministrado de maneira imediata a crença num único Deus, no monoteísmo, como era a ideia judaica. E, portanto, vinha o confronto dentro deles, diante daquilo que eles viviam e diante da nova realidade da crença em Jesus, o nosso Senhor. Logo, era um universo em que as pessoas se convertiam, mas não sabiam ao certo como trafegar no meio delas. Justamente porque, dentro de Corinto, Paulo até fala sobre isso, que havia 3 lugares dentro de Corinto, do qual manifestava muito essa idolatria como um todo. Primeiro, era nos templos, e eram muitos templos, de maneira até incontável. Como, por exemplo, se você vai numa cidade de 300 a 400 mil habitantes, como era o índice de Corinto, em algumas cidades asiáticas, você vai ter para cada família vários deuses, vários altares, e além disso, inúmeros templos, ao menos um a cada quarteirão. Então são inúmeros altares dentro de Corinto. Assim sendo, cada altar recebe um sacrifício. Cada altar teria o seu sacerdote. Portanto, imagine quanto animal era sacrificado. E a carne, desde os tempos antigos, ao ser sacrificada a qualquer ídolo, ela tinha 3 pedaços. O primeiro era queimado ao ídolo no altar. O segundo era consagrado aos sacerdotes, pertencia a eles. E o terceiro pedaço era a quem oferecia. Ele comia dessa carne consagrada, e se não conseguisse comer tudo, ele podia vender nos mercados próximos. Logo, portanto, o primeiro ambiente no que Paulo condena, e que há evidência extremamente larga dentro de Corinto, são os templos pagãos, dos ídolos pagãos. O segundo ambiente do qual ele condena, e você vai ver isso lá no capítulo 10, versículos 25, por exemplo, ele já condena lugares que ele chama de mercados, carne ou ambientes que eram parecidos com açougues, no qual eles compravam essas carnes que vinham dos templos. Ele está falando, portanto, em 10, 25, que existem açougues e lugares como mercados, cujos crentes compravam carnes e que a origem dessa carne eram vindas dos templos, consagradas aos ídolos. Terceiro, era quando um crente ia visitar outra pessoa, ou era convidado para um jantar, e isso era costumeiro, porque quando um pai de família, por exemplo, sacrificava um cordeiro, por exemplo, ao seu Deus, então ele tirava a metade, aquela parte que ia para o sacrifício, a outra parte para o sacerdote, e a outra parte ele comia. Então o que ele fazia com a parte que lhe sobrava? Convidava, por exemplo, um parente, um amigo, um irmão, um colega, para ir jantar em sua casa, ou para ir almoçar em sua casa. Almoçar o quê? Aquele pedaço de carne, que fora consagrado. Portanto, Paulo apresenta 3 ambientes, dos quais os crentes têm conflito. E é por causa disso que eles perguntam: podemos ou não podemos comer? Podemos ir na casa de um amigo jantar ou não podemos? Podemos ir no mercado comprar essa carne ou não podemos? Como é que podemos viver no mundo assim? E Paulo dá essa resposta a partir disso. É diante disso que ele começa a sua exposição, falando de conhecimento e amor, liberdade e amor. Observe, portanto, que eu disse que ele fala de 2 grupos, fortes e fracos. O primeiro grupo que Paulo identifica aqui, está no versículo 1, é o grupo dos que se acham conhecedores de todas as coisas. Os que acham que adquiriram todo o conhecimento da verdade e, portanto, agora, como conhecedores da verdade, eles podem se comportar de maneira tal que sua consciência não os acusa. Por exemplo, esses que se achavam fortes e senhores no conhecimento eram identificados como aqueles que se aprofundaram no discipulado. E, de fato, o apóstolo Paulo diz, lá no capítulo 1 desse mesmo livro, dos versículos 5 ao 9, que essa igreja recebeu a abundância de graça, de dons, de conhecimento. Então, é verdade que havia muitos irmãos profundos, arraigados, de raízes profundas, muito enriquecidos no conhecimento. Só que o problema, e o apóstolo Paulo trata isso também no capítulo 2, o problema é que estes irmãos que se achavam cheios do conhecimento, tinham por si um grande problema internamente. E antes de eu falar do problema, deixa eu dizer como é que era o comportamento deles. Porque eles achavam que sabiam,
E é verdade que sabiam, mas achavam porque não sabiam tudo, embora achavam que sabiam tudo. Então entenda, eles tinham a ideia plena, e era verdadeira, de que ídolos feitos de gesso, de madeira, de pedra ou de ferro, nada são, nada servem. Eles tinham o pleno conhecimento e saber de que esses deuses pagãos não figura coisa alguma no aspecto da existência, mas que há apenas um Deus supremo e poderoso, e que Jesus Cristo, seu Filho, é o único Senhor existente, e o Espírito Santo é o que governa tudo dentro de nós. Portanto, eles sabiam disso. Arrogam a ideia de que esse conhecimento, já que eles entendem que o ídolo nada era, então não tinha problema algum. Que se eles comessem daquela carne, eles tinham o conhecimento pleno de que aquele ídolo nada importava. Então não tinha problema nenhum comer aquela carne, porque não foram oferecidas a Deus nenhum, porque nenhum daqueles ídolos era Deus de verdade. Essa era a ideia do sumo conhecimento. Mas o apóstolo Paulo faz eles se lembrarem, e nós vamos ver isso lá na frente no capítulo 10, se lembrarem que atrás de cada ídolo, cada altar, está um ninho de demônios. Paulo faz eles saberem que, embora sejam deuses de prata, de ferro, de bronze, de ouro, de gesso ou de pedra, que nada são, absolutamente nada são. Embora para alguns eles existam, mas em geral e mediante o conhecimento bíblico, eles nada são. Mas Paulo deixa claro que atrás desses altares está quem de fato recebe o sacrifício, que são os demônios. Então ele diz: embora vocês tenham conhecimento de que Deus é Deus e que o resto é nada, vocês ignoram a outra parte. Vocês ignoram que atrás disso que não é nada, existe um mundo espiritual perverso que guia todas essas coisas terrenas. Por isso, ele classifica essas pessoas como aqueles que acham que sabem tudo, mas que a verdade não sabem nada. Perceba que essa jactância que procede do orgulho não é o verdadeiro sentido do conhecimento que o apóstolo Paulo quer explicar aqui. Justamente nesse versículo 1, ele enfatiza a importância do conhecimento no Senhor, mas, em suma, conhecimento somado com sabedoria, porque de nada adianta ter conhecimento sem sabedoria. Ter o conhecimento é necessário, mas é preciso ter a sabedoria para aplicá-lo. Um deve andar de mãos dadas com o outro. A sabedoria lhe ajuda a viver, e o conhecimento é a base para que essa vida seja contínua. Paulo então enfatiza essa importância do qual eles não compreendiam, pois o conhecimento sem sabedoria dá lugar à soberba, à jactância, ao orgulho, à ideia de que é maior do que os outros, ou que sabe mais do que os outros. É isso que ele está preconizando e ensinando os irmãos aqui nos versículos 1 e 2. Perceba que o verdadeiro conhecimento do que Paulo nos ensina aqui, ele me faz sentir, ou ele me coloca numa posição de tamanha humildade, como quem, quanto mais aprendeu, mais quer aprender. É como que, se conhecendo a palavra, ela provoca um vácuo aqui dentro. E é verdade. Quanto mais você estuda a palavra, menos entendido você se sente. Quanto mais fundo você cava, você percebe que não cavou nada. Quanto mais você conhece sobre a palavra de Deus, mais você se sente necessário conhecer. E quando eu olho para a palavra de Deus e diz, eu já a conheço por completo, jactância, orgulho, como diz Paulo, nada sabe. Outra vez ele diz aos romanos, cada um saiba apenas o que convém saber. Como quem diz, você nunca vai conhecer por completo, pois tamanha é a profundidade da sabedoria do Senhor exalada nas Escrituras. Quem é que consegue compreender, portanto, um texto como aos Hebreus 4:12? Pois a palavra
é mais cortante do que uma espada alguma de 2 gumes, que é capaz de penetrar o mais profundo dos segredos humanos, entre as divisões de juntas e medulas. Onde é que está essa divisão da junta e medula? Onde é que está a divisão dos segredos profundos do coração humano? A divisão da alma e do espírito. Onde é que fica isso? Onde está esse negócio em nós? E está em nós, porque a palavra diz que está, então está. Mas onde eu encontro isso? Eu não consigo nunca perscrutar isso. Mas essa palavra, ela consegue ir no mais profundo, escondido do meu ser, e desata os nós que estão lá dentro. Então, por mais que eu mergulhe no saber dela, nunca saberei tudo. Eu não sei se você já teve essa experiência, e eu já tive inúmeras vezes, e cada vez que tenho, me alegra ainda mais, de você ler o mesmo texto diferente, dos diferentes dias, e quando você lê aquele texto, no dia seguinte você diz: nossa, não tinha visto isso. Aí você lê daqui um mês, é outra coisa. Não é verdade? Tal é a vivacidade, a capacidade que ela tem de se auto-renovar. Justamente compreende o que Paulo diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, operante, ativa, e ela trabalha em nós. É por isso que costumeiramente eu digo que a Bíblia não precisa de mim para pregá-la. Não precisa. Se o Espírito Santo quiser, basta você ler e Ele mesmo vai pregar a você. Ela mesmo se prega sozinha, não precisa de mim. Mas Ele decidiu por nos dar o privilégio de ser cooperadores dEle nesse negócio da pregação do Evangelho. Isso é um privilégio inaudível. Perceba, portanto, que é esse conhecimento que Paulo se refere aqui, o infinito dele. A incapacidade que o ser humano tem de mergulhar no ápice e dizer: tudo que podia extrair, eu extraí. É impossível. Mas quando eu penso que isso aconteceu, é jactância, é orgulho, é soberba, é o achismo, é o se achar na nossa linguagem. Entretanto, quanto mais eu e você, segundo o que Paulo ensina, quanto mais eu e você procuramos o conhecimento da palavra, mais nos tornamos servos. Quanto mais conhecimento você tiver da palavra, mais ela nos tornará servo e submissos ao Senhor. Além de tudo isso, e eu gosto de entender que a palavra sempre nos tornará, quanto mais buscarmos nela, mais servos e menos senhores de nós mesmos, compreendendo, portanto, que o Senhor é um só sobre as nossas vidas. O que Paulo diz que esse conhecimento que nos edifica e não nos deixa inchados é quando buscamos na palavra o conhecimento do Senhor. E uma coisa incrível que a palavra de Deus nos faz, ela nos torna escravos. Embora fomos libertos do pecado, mas a palavra nos torna escravos do Cristo e escravos uns dos outros. É uma verdade. Fomos libertos do pecado, libertos da escravidão do pecado, mas nos tornamos escravos do Cristo, que nos ama, e por amor nós queremos ser escravos dele, obedecê-lo. E também nos tornamos escravos uns dos outros. Por quê? Porque quanto mais você aprende da palavra, mais apto você se torna a ensinar. Então, naturalmente, você é escravo de quem quer aprender. Quem sabe da palavra nunca vai ignorar o desejo de aprender de alguém que o busca. A palavra nos faz isso. A coisa mais gostosa que existe é poder ensinar a palavra. Não existe nada mais prazeroso nesta vida do que alguém que tem vontade de aprender e você com vontade de ensinar. É gostoso demais. É terrível quando as pessoas não querem aprender. Eu louvo a Deus porque vocês querem aprender
E eu não vou abusar da sua boa vontade em querer aprender. Bem verdade, sou seu escravo, mas não quero que você use o laço para comigo e nem o rei para mandar eu parar. É interessante que, mediante o que Paulo nos ensina, a pessoa que pensa que sabe, nada sabe. O que pensa que é, nada é. Mas apenas dá lugar ao princípio da queda do que pegou também aquele que achava que sabia tudo, a saber, Satanás. É diante disso que Paulo está dizendo que o conhecimento sem sabedoria deixa as pessoas inchadas. Talvez você já encontrou algum pastor, algum líder, algum professor, algum ministrante que anda igual um pavão. É pavão que anda... Não, peru. Mas o pavão também, né? O pavão é o que tem o rabão, não é? Mas o peru não é aquele que faz assim, ó. Não é? Pavão? Mas não é o peru que tem aquele negócio que estufa o peito e sai gulu-gulu? Mas ele não tem um rabão bonito também? Mas ele tem um peitão bonito. Orgulhoso. Então, tudo bem, o pavão se mostra, mas o peru se estufa o peito e se orgulha. O pavão poderia ser a soberba, mas o peru é o orgulho, é o achismo. Ele anda de peito estufado, nem olha para quem quer aprender. É o achismo. É quem pensa que sabe, mas não sabe, pensa que é, mas não é. Pensa que tem, mas não tem. Pois o verdadeiro mestre é aquele que nunca se dispõe a dizer que é mestre. Nunca. Ele não precisa. O que sabe não bate no peito dizendo, eu sei. Quem sabe um pouquinho mais, você vai conhecê-lo pelo silêncio. Porque quem sabe não fica gritando, deixa eu te ensinar. Ele quer que as pessoas arranquem dele o conhecimento. Quem sabe fica calado e fica esperando a pergunta vir. Mas quando você vê a pessoa querendo falar, deixa ele quieto. Porque é como Paulo diz, nada sabe. Pensa que sabe. Justamente porque o conhecimento é aquele que deve ser arrancado. Eu não sei se você se lembra de uma passagem, claro que você se lembra, eu acredito plenamente nisso. Lucas 18, por exemplo, o jovem rico. Você se lembra do jovem rico? Ele chegou diante de Jesus e você se lembra qual foi a fala que ele disse? Ele ia caminhando e disse, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E você se lembra o que Jesus respondeu? Jesus olhou para ele e disse, por que você me chamas bom? Bom, só um, que é o Pai, que está no céu. Aí então Jesus deu a resposta, olha, você quer entrar no reino? Guarde os mandamentos. Então ele argumenta e diz, quais os mandamentos? E Jesus diz, ora, os mandamentos primários, ama a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, ama o próximo como a ti mesmo, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não violarás, enfim, guarde os mandamentos. Então ele disse assim, puxa, mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Então Jesus disse, então maravilha, agora vende tudo que você tem e me segue, e dá aos pobres o que você vender, e me segue. Então ele saiu muito triste, a Bíblia diz que ele não quis seguir Jesus, porque ele tinha muitos bens, e para vender tudo aquilo, ia ser um problema, ele ia ficar pobre. Jesus não queria que ele ficasse pobre, mas eu não vou explicar isso para você hoje, eu vou deixar para domingo, ou para o outro domingo. Mas o que eu quero explicar para você nessa passagem aqui agora, é o que Jesus responde. Por que é que Jesus questionou o rapaz, porque o rapaz chegou e disse, bom mestre? Perceba que Jesus questionou dizendo, por que me chamas bom? Jesus não disse, por que me chama de bom mestre? Ele questionou dizendo, por que me chamas bom? Ora, só há um que é bom, meu Pai que está no céu. Mas perceba que Jesus não questionou quando o moço disse, você é meu mestre. Então eu quero saber. Ele só questionou a palavra bom. Primeiro porque ele sabia que o moço o chamou de bom não pelo que conhecia, mas como um meio de atrair a atenção de Jesus, como um meio de manipular aquele momento e trazer Jesus para o seu contexto, para obter a resposta que esperava. Mas é interessante que Jesus não o questiona porque o chama de mestre, justamente porque Jesus entende que todas as pessoas que vai a ele chamando ele de mestre, está se colocando no lugar de aluno. Essa é a ideia. Então ele nunca vai repelir alguém que o chama de mestre. Assim como um professor
nunca vai repelir alguém que o chama de professor. Justamente porque quando você chega no professor e diz professor, ele entende que você é um aluno. E ele entende que você quer aprender. Quantos professores tem aqui hoje? Tem alguns? Levante a mão. É ou não é verdade? Quando o aluno chega em você e diz prof, você entende que é um aluno. Então ele quer alguma coisa. Você não vai negar isso a ele, porque é o que você tem. Ele quer arrancar de você o conhecimento que ele precisa para a vida dele. É por isso que Jesus não questionou. Entretanto, ninguém que tem o conhecimento anda gritando por aí, dizendo, recebam conhecimento, aproveite, leve agora conhecimento, olha o conhecimento real. Conhecimento real, leve para casa, você vai aprender tudo em uma só vez. Você vê isso acontecendo na rua? Mas você vê o ovo por R$10. Bonito zoião, 18 reais. Bonito zoião, 20 reais. Mas você não vê um mestre dizendo uma lição por 50 centavos, 2 lições por R$10, uma pregação por R$20. Não, você não vê isso. Ou vê? Porque conhecimento não se acha na esquina. Conhecimento não se pega numa banca, conhecimento se extrai. É por isso que se você quiser aprender de alguém que sabe alguma coisa que deixou escrito, você tem que lê-lo, você tem que ouvi-lo, você tem que extrair dele. É por isso que Salomão diz, se você quer conhecimento, vende tudo que tem e adquire o conhecimento. Ele não disse o conhecimento é de graça, é dado a quem quer. Ele disse, não, se você quer conhecimento, vende tudo que tem e adquire o conhecimento. Uau, se a gente entendesse isso. É por isso que você paga curso caro, porque ninguém vai te ensinar de graça. É por isso que você faz uma faculdade cara, porque você não vai aprender aquilo que você aprende na faculdade, na esquina, no boteco, na padaria, na internet. Se você não estiver disposto a pagar pelo conhecimento, você nunca vai tê-lo. Logo entenda, é por isso que Paulo está dizendo que essas pessoas andam inchadas, porque elas acham que têm, mas não têm. Elas se comportam como quem tem, mas não tem. Mas eu estou só no conhecimento ainda, meu Deus do céu, eu ainda estou no versículo 2. Mas vamos correr diante disso agora, vamos dar um salto aqui no verso 4. Pois o verso 4 diz, quanto ao que comer, ele vai responder agora essa outra pergunta. Ele questiona primariamente o grupo dos fortes e fracos, justamente porque os fracos eram aqueles que diziam não ter conhecimento algum, logo sua consciência era ainda imaculada ou maculada pelas coisas que viam. Fortes é aqueles que se achavam, fracos é aqueles que julgavam. Então agora, diante disso, Paulo tem um grande dilema, e ele quer responder isso à luz da palavra e da inspiração que o Espírito Santo lhe dá. Por isso ele diz, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é. Quando ele diz sabemos, ele fala dessa essência de conhecimento que foi dado a todos. Todos ali sabiam que ídolos nada é. Por isso, nos versos 4, 5 e 6, ele trata desse assunto, dessa consciência que temos, que só há um Deus no céu, e que o resto é conversa fiada. E ele diz isso, é uma prática, todos nós cremos nisso, e sabemos disso. Entretanto, ele quer deixar claro, que o conhecimento que temos de Deus não nos torna melhores, ou maiores, ou mais importantes do que os outros seres humanos. E essa é uma máxima. Ele quer nos ensinar que esse conhecimento que se adquire do divino, de maneira nenhuma nos sobrepõe sobre os outros que não têm esse conhecimento, mas ao contrário, deve nos tornar mais humildes diante daqueles, na perspectiva de os ensinar. Por isso que o verso 6 ele diz, todavia, para nós há um só Deus, vírgula, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Por que ele diz, todavia, para nós há um só Deus? Ele quer dizer que para nós crentes, os que creram em Cristo, temos a consciência de que há só um Deus, e que todos os outros deuses, entre aspas, não são deuses. Ele diz que nós sabemos disso, mas que aqueles lá de fora não sabem. Nós sabemos que Deus é o único Deus verdadeiro, mas aqueles que estão lá no templo dos ídolos não sabem. Nós sabemos que o Senhor é o único
mas os hindus não sabem. Os índios não sabem. As pessoas que não são evangélicas não sabem. Grande parte daqueles que vivem no ostracismo de sua crença espalhadas aí pelo mundo não sabem. Então isso não nos torna melhores do que eles, mas nos torna responsáveis para que eles saibam. Nos condiciona na posição de assumirmos a responsabilidade de que o conhecimento que nós temos de Deus não é para guardar para nós, mas é para que iluminemos aqueles que nada sabem. É por isso que Paulo leva sobre esse aspecto, todavia, para nós. É o quanto que conhecemos de Deus, na expectativa de que sejamos os luzeiros para aquelas pessoas que nada sabem. E perceba que no verso seguinte, o verso 7, ele diz assim: mas nem em todos há esse conhecimento. Ponto. Ele está dizendo que mesmo dentro da igreja, mesmo dentro dos crentes, há alguns que não têm esse conhecimento que temos de Deus. Ele está dizendo que não há equivalência dentro da igreja no âmbito do conhecimento de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada um dos irmãos aqui tem um nível de relacionamento, de conhecimento e de experiência com Deus. Tudo isso é diferente de um para com o outro. Veja, eu disse um nível de relacionamento, conhecimento e experiência com Deus. Experiência, conhecimento, relacionamento. Perceba que essas três coisas diferem de um para com o outro. Um conhece mais de Deus, logo o seu relacionamento é mais profundo, logo a sua experiência é maior. Outro conhece menos, logo o seu relacionamento é pequeno ou não existe. A sua experiência também é infinitamente menor. Você entende? Por isso que não dá para comparar níveis de crença ou relacionamento. Porque o Carlinhos pode ter um relacionamento com Deus maior do que o meu. Então ele vai ter conhecimento de Deus mais do que eu. Ele vai ter experiências com Deus mais do que eu. Certa feita eu ouvi um sábio pastor em Curitiba, e ele já dorme no Senhor, é um homem sábio demais, ou fora um homem sábio demais, respeitado por muitas gerações de pastores nesse país, chamado José Pimentel de Carvalho. Um homem imaculado em seu ministério. E certa feita ele contou uma experiência incrível. Em uma das escolas bíblicas que pude participar em Curitiba, um certo ministrante chamado Stanley N. Orton, um grande teólogo de nível global, com conhecimento vastíssimo do Senhor. Esse homem estava ministrando, e esse pastor, José Pimentel de Carvalho, era o pastor da igreja local. Então um irmão endereçou uma pergunta a T.L. Osborne, que falava sobre os dons espirituais e a experiência com Deus. E na pergunta dirigiu-se ao pastor José Pimentel de Carvalho para que ele falasse com o pregador. E a pergunta dizia assim: o que o senhor acha das bizarrices, heresias de Ben-Hinn? Porque tratava-se daquela efusão do Espírito, as pessoas que caíam, se alegravam, aquela coisa toda, que é real, enfim. Mas veio essa pergunta. Então endereçou-se a pergunta até a esse Stanley Orton, e ele então dirigiu-se ao pastor José Pimentel de Carvalho e perguntou a ele. Nessa época o pastor já tinha uns 80 e poucos anos. E perguntou a ele: pastor, com todo respeito, falando em inglês, ele disse: quantas horas por dia o senhor ora? E o pastor disse: bem, é uma pergunta pessoal. E ele disse: é justamente uma pergunta pessoal. Então, a resposta foi: tem dias que eu oro 2 horas, 3 horas, mas tem dias que eu oro 10 minutos, meia hora, é variável, depende. Então Stanley Orton dirigiu-se ao que perguntou, embora não sabia quem, e respondeu da seguinte forma:
Eu conheço Ben Hinn de estar na casa dele e ele é meu discípulo. E Ben Hinn não ora menos que 6 horas por dia. Não menos que 6 horas por dia. E ele disse: quem ora 6 horas por dia vai ver coisas que eu não vejo, sentir o que eu não sinto e conhecer o que eu não conheço. Uau! É isso aí. Paulo está dizendo que existem os níveis dentro da igreja. Quem dera todos pudessem ser equivalentes um com o outro. Mas existe o que busca mais, o que busca menos, o que ora mais, o que ora menos, o que relaciona só um pouquinho, o que não relaciona. Então não dá para medir a espiritualidade um com o outro. E tanto quanto aquele que é mega, ultra, power, plus espiritual, não pode de maneira nenhuma medir a espiritualidade daquele que é frágil espiritualmente. E nem o que é frágil espiritualmente tem autoridade para medir a espiritualidade daquele que é ultra, power, plus espiritual. Por causa dos níveis, Paulo está dizendo assim: uns se sentem confortáveis, porque tem um nível de relacionamento que lhe garante esse conforto. Outros se sentem desconfortável, porque ele não entende aquela situação ali. Não consegue compreender como aquele anterior compreendeu. Diante disso, a resposta de Paulo segue para uma máxima absoluta que precisa ser vivida por todos nós. E qual é a máxima? O amor deve reger a nossa liberdade cristã. Que não há como pensar em liberdade cristã se ela não for fundamentada em amor. Justamente porque a minha liberdade cristã garante um pleno favor, uma plena condição, um pleno caminho livre, até o momento em que ela encontra a liberdade cristã do pastor Paulo. Até o momento em que ela encontra a liberdade cristã do Robert. A minha liberdade não pode, de maneira nenhuma, macular a liberdade dele. A minha liberdade cristã não me dá o direito, de maneira alguma, de interferir na liberdade ou na vida cristã do meu próximo. E qual é o limite? O quanto o amo. O limite é o quanto amo o meu próximo. A minha liberdade não me dá o direito de fazer o que eu quero, porque o que eu quero pode macular o meu próximo. É o que Paulo está dizendo. Então, por amor ao meu próximo, não faço o que eu quero. A minha liberdade cristã me coíbe de falar o que eu quero, porque o falar o que eu quero pode não ser o que o meu próximo tem a capacidade de ouvir. Eu vou maculá-lo, vou ofendê-lo. Então, por causa do amor, a minha liberdade vai até aquele limite. É isso que ele está denunciando aqui. E partindo desse ponto, eu não posso achar, e é um problema incutido na minha geração, eu não posso achar que simplesmente assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Falo o que eu quero, falo o que eu penso, visto o que eu quero, como o que eu quero, bebo o que eu quero, porque ninguém paga minhas contas. Não. Essa não é a liberdade cristã. Essa não é a vida cristã em foco. Porque a vida cristã em foco vai fazer eu pensar no meu próximo, segundo o que Paulo está dizendo. Antes de fazer tal coisa, eu vou pensar se tal coisa vai macular ou vai ofender alguém. Por quê? Eu não vivo numa ilha, eu vivo em comunidade. E porque eu vivo em comunidade, as minhas ações implicam diretamente na vida do meu próximo. Por isso a liberdade é fundamentada em amor. Mas eu é que pago minhas contas, e o próximo sabe disso. Então a minha interferência na vida do próximo é justamente cuidar das minhas ações para que o próximo não se machuque por minha causa. Certo dia Jesus disse: se alguns de vocês desejarem escandalizar um dos meus pequeninos, vou te dar um conselho, disse Jesus:
Antes de você escandalizar um deles, olha, é melhor você pegar uma corda, amarrar no teu pescoço e amarrar outra ponta numa pedra de moinha. Alguém aqui já viu uma pedra de moinha? Pastor Ricardo Palazon, dos dias de Jesus, ele viu uma pedra de moinha. Sim. Mas a Bárbara denuncia que é dos dias de Jesus. Mas existem muitos lugares que você pode descobrir uma pedra de moinha, inclusive vê-la. Se você for em alguns museus aqui no estado, se você for naquele museu que é Chechelento, que tem ali na rodoviária, você vai ver que tem uma pedra de moinha lá, embora pequena, mas tem. Chechelento porque é muito derrubadinho, para falar a verdade, é muito derrubadinho. Judiação das coisas. Eu sei que é velho, mas não precisava ser tudo velho. Enfim, deixa para lá. Perceba que Jesus disse, então amarra uma ponta da corda numa pedra de moinha, que vai pesar cerca de 230 a 250 quilos, e pega essa pedra amarrada no teu pescoço e lança no mar. É melhor você fazer isso do que você escandalizar um próximo, do que você causar pecado na vida do próximo. Uau! Melhor você fazer isso do que você usar de lascívia para fazer o teu irmão pecar. Melhor você fazer isso do que você mentir para o teu irmão para fazer o outro pecar. É melhor você fazer isso do que você usar de engano, levando o seu irmão a pecar. É melhor. O que Paulo está dizendo é que o meu direito perde o direito quando se trata de amor ao próximo. É meu direito, pastor. Sim, mas quando se trata de salvar uma vida, você perde o direito. Jesus disse que ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelo seu próximo ou pelo seu amigo. Ele disse que quem decidir perder a vida aqui, ganhar lá. Mas quem decidir ganhar seu direito aqui, perdê-lo lá. Significa que a minha liberdade, ela tem um limite baseado em amor. Vai até o momento em que é suportável, em que não vai haver pecado, em que eu não vou macular, nem me ofender e nem ofender o meu próximo. A liberdade parte desse princípio. Se a minha liberdade, como o pastor Paulo, vai ofendê-lo, eu vou colocar um limite nela. E se eu ver que a liberdade do Paulo vai me ofender, eu vou colocar um limite também. Porque vivemos em comunidade. Eu não preciso receber a ofensa, mas eu também não preciso ofender. E quando parte sobre isso, e eu quero concluir agora, bem, o apóstolo Paulo deve saber, quer que a gente saiba, e ele diz isso no verso 9. Aliás, deixa eu só ler para você o verso 8. Ele diz assim, ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos faz falta. Ele está dizendo aqui que o quanto comemos ou deixamos de comer, nada vai mudar no relacionamento com Deus. Não tem problema nenhum. Não é isso aqui que está em foco, segundo Paulo. Mas é como trata isso em comunidade que está em foco. Se não percebam, verso 9. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Aqui entra a parte básica do que eu te falei agora, do conhecimento fundamentado em sabedoria e amor. Porque a tolerância com os fracos na fé, segundo o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14, ela me leva a esse entendimento, que se o irmão, se eu sei que ele vai se escandalizar porque eu comi carne de porco, logo eu não vou comer carne de porco, porque eu sei que ele vai escandalizar. Se o irmão sabe, se eu sei que o irmão vai se escandalizar porque eu bebi um copo de café, então eu não vou beber o café, pelo menos não na frente dele. Entende? A liberdade que Paulo está a dizer é aquela que em amor se submete a deixar o seu direito de lado para salvar uma vida. Deixar aquilo que você gosta de lado para salvar uma vida. É um fato.
Perceba, ele quer dizer que a nossa vida no mundo deve servir como testemunha de luz e não como impasse das trevas. Eu vim do mundo, e muitos irmãos aqui vieram também. E como do mundo eu era, dentre tantas coisas ruins, eu vivia embriagado, dia e noite. Não tenho nenhuma saudade e nenhum apreço por esse tempo. Eu tenho desprezo por essa fase da minha vida. Se eu pudesse apagá-la, eu apagava. E eu sempre digo que ela foi a luz de Deus na minha vida, porque foi quem começou a me tirar do caminho torto. E eu era de fato um homenzinho torto, andando no caminho torto, que morava numa casa torta. Então a Angélica me encontrou, e eu comecei a deixar de ser um homenzinho torto. Ainda tem algumas tonturas, é verdade, mas não torturas. Perceba que eu não tenho saudade daquele tempo, nenhuma. Por isso, eu não bebo. Porque eu sei que, igual a mim, muita gente bebia e não tem saudade do quanto tempo que bebia. Eu não bebo, porque eu sei que o álcool não vai trazer paz para mim. Não vai me edificar. Não vai me melhorar. Não vai me ajudar a crescer. Por isso eu não brigo. E eu gostava de brigar. Tinha que ter uma briga, pelo menos uma vez por dia, para não perder o costume. Era o que a gente dizia. Parecia aqueles galizé, sabe? Galizézinho. Besta. Ficava caçando confusão à toa. Mal a pessoa olhava para cumprimentar. O que foi? Qual é? Qual é a tua? O que está pegando? Vem para cá. Era um mané, pirralho. Mas besta é assim. Besta faz essas coisas. Eu não tenho saudade. Então eu procuro não fazer isso hoje. Nada daquilo que me prejudicava eu quero fazer hoje. E eu entendo que essas respostas podem ser adequadas em uma única resposta, que eu faço questão de lê-la para você. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14 e o verso 23, sintetizando tudo aquilo que envolve a liberdade cristã. Que liberdade? Pastor, eu posso fazer tatuagem? Pastor, eu posso beber uma biritinha de crente? Posso beber uma caipirinha? Vou fazer uma caipirinha lá em casa evangélica. E como é, irmão? É aquela com menos limão. Enfim, o apóstolo Paulo responde: bom, essas perguntas todas, pode comer isso, pode comer aquilo, pode fazer isso, pode assistir aquilo. A resposta de Paulo é essa aqui. Bom, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. Vamos colocar nessa mesma frase: aquele que tem dúvidas, se bebe, está condenado, porque não bebe pela fé. E tudo que não provém da fé, leia comigo, por favor. E tudo que não provém da fé é o quê? Tudo que não é da fé é pecado. Então eu vou beber uma pinguinha pela fé? Não, não vai. Um corote ungido, daquele que tem um nome de santo na frente, São João dos Pau d'Água. Pelo menos o corote tem um nome de santo. Não, eu estou falando de verdade. Eu vi esse corote lá em Minas Gerais, eu falei, isso aqui é para crente, São João do Pau d'Água. Não é possível. Mas essas coisas todas, diz Paulo, se não é por fé, é pecado. O mesmo acontece em relação a essas comidas. Ele diz, olha, se você vai ao templo e lá você sabe que a carne é sacrificada ao ídolo, não coma, porque você sabe que é sacrificada ao ídolo. E se um irmão, você tem conhecimento, você está comendo dizendo assim, eu estou comendo porque eu sei que isso aqui não serve para nada, esses ídolos nada é, que Deus é tudo, então eu posso comer que não vai fazer mal algum. É verdade, eu sei disso também.
Mas aquele irmão que não tem essa fé que você tem, ele vai dizer assim: olha, o pastor Feitosa comendo aquela carne sacrificada a São Pedro, ao São Tião, a Santa Maria, São José, sei lá, ao pau d'água, enfim. Bem, ele diz então, não coma. Porque embora você saiba que aquilo nada é, mas o teu irmão não sabe. Então se você comer, você vai ofender a fé dele. Então não coma. E você sabe que aquilo é para ídolo. E ele diz, mas se você for convidado na casa, para comer na casa de um amigo, o amigo não é crente, diz Paulo. E você torna crente, você não vai deixar de ter amigos. Quando você se torna crente, você não vai entrar numa caixinha e dizer, vou ficar aqui dentro, numa bolha assim, protegido. Ou entra dentro de um negócio daquele de cimento, que bate cimento assim, aquelas bitoneiras grandonas, e diz, vou morar aqui dentro, guardado do pecado, não vou ter nem televisão para não ver nada de pecado. Morre. É a melhor coisa, morre logo. Quando pede para o pastor, quando você for me batizar, me deixa 10 minutos dentro da água. Vai para o céu, irmão. E vai para o céu salvo. Não corre o risco de voltar a pecar. Podia ter essa opção. Para alguns crentes seria bom. A gente sabe que ele vai dar trabalho. Então, Jesus, nós vamos encomendar ele agora para ti. Seria uma bênção. Para alguns. Mas você sabe, então, agora você pode ir na casa do teu irmão, porque você não tem que deixar de ter amizade com as pessoas. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo e não tenhais amizade com o mundo, é com as coisas que o mundo preconiza, o pecado, as carnalidades, as prostituições, as corrupções, as mazelas deste mundo, os abortos, essas coisas todas. Não está dizendo das amizades. Não, me converti, então, até ontem você era meu amigo, nós crescemos juntos, mas a partir de hoje eu só vou ser amigo se você aceitar Jesus. Não, eu tenho a minha fé, eu sou devoto de fulano e tal, então estou de mal. Até nunca mais. Não é isso que o Senhor diz. A religião te diz, aparte-se, separe-se e fique isolado, mas o Evangelho te diz, infiltre-se. Você tem que ser luz em meio às trevas. Então eu tenho que visitar meus amigos. E eu vou. Eu sou convidado para churrascos, para almoços, na casa de pessoas que não são crentes. Nós vamos. E como nos comportamos? Como crentes. Aí como eu faço? Eu não bebo o que ele bebe. Se eu como o que ele come, pastor? Claro que eu como. Eu não pergunto nada. Não sou bobo, disse Paulo. Para que você quer saber? Se ele não te diz, só essa carne aqui, eu sacrifiquei a Iemanjá. Agora, se você sabe que foi sacrificado a Iemanjá, dá um jeitinho e não come, pô. Você diz, rapaz, não estou tão bem, embora teu estômago esteja remoendo. Você diz, olha, não estou legal, tem água. E disfarça e vai no banheiro, faz de conta que deu um piriri. E volta e diz, não estou legal. Porque aquilo vai te fazer mal, de todo jeito. Você já está mal diante de tal oferenda. E essa maldade não é física, é espiritual. Porque todos nós que temos o Cristo diante de coisas sacrificadas a Ele, nos sentimos impugnados. É ou não é verdade? Mas no geral, não pergunte, disse Paulo. Então coma do que vier à mesa, porque tudo é de Deus. Ele vai responder isso lá no capítulo 10. Também no capítulo 14 de Romanos. Agora, se você sabe de onde vem, é como um dia um irmão me perguntou, pastor, o senhor recebe a oferta de qualquer um? Eu digo, claro que eu recebo, oferta é oferta, irmão. Não tem esse negócio não. E ele diz, mas e se for dinheiro de um traficante? Eu digo, eu não pergunto nada, irmão. Deixa ele Deus. Agora, se ele disser isso aqui, eu acabei de matar um e vou trazer uma oferta do que eu tirei do cara, é claro que aí está errado. É o mesmo que a carne aqui. É a mesma coisa. Se você sabe que o fruto é de sacrifício, não coma. Mas Paulo está dizendo, se você está na casa do amigo e o amigo não te fala nada, come de tudo que te colocar na mesa.
O mesmo acontece no mercado. Você não vai chegar lá no mercado e vai dizer assim: escuta, essa carne que está pendurada aí é fruto, foi comprada ou roubada? Você não vai perguntar para o cara do açougue, chinfrim, mas que a carne é fresquinha? Vai dizer: escuta, essa carne é inspecionada pela Anvisa? Ou pelo negócio da saúde aí, a parada aí? Ou você é clandestino? Eu sei onde tem carne clandestina, mas eu nem pergunto. Porque é fresquinha, é boa. Então você não vai fazer esse tipo de coisa no mercado. O que Paulo está dizendo agora, você sabe que aquela carne tem um endereço, está mostrando essa carne que veio do templo, sacrificada ao ídolo. Você vai comprar? Não. Essa camisa foi sacrificada ao Deus tal. Você vai comprar? Não. Partindo desse princípio, Paulo está dizendo que a liberdade que eu tenho, ela só é limitada pelo amor que eu sinto pelo próximo. O que rege a minha liberdade é o quanto eu amo meu irmão. Se ele sabe que aquele ambiente que eu estou vai macular a fé dele, então eu não vou, pô. Assim que segue. O mesmo é para vestimenta. Se as roupas que eu visto deixam a fé do irmão maculada, então, eu vim de uma igreja que você não podia subir no púlpito sem gravata. Um dia eu preguei só de terno, sem gravata, eu me lembro disso como hoje. Um irmão chegou para mim e disse: sua palavra é muito boa, mas pena que foi sem autoridade. Eu digo: por quê, querido? O que eu fiz de errado? Ele diz: o irmão não estava trajado como deveria. Pô, cara, eu tenho umas 80 gravatas. Vim com todas para ver a quantidade, deve ter mais unção. Já pensou com as 10 gravatas aqui, balançar elas para derramar um óleo? Que barbaridade. Mas existem essas coisas. E eu tenho que entender esse limite da fé do meu próximo. E a minha liberdade, ela tem um único limite: é o amor. Daí parte sobre esse contexto das festas pagãs. Eu não participo, porque eu não quero dar lugar para alguém pecar. Mas é complexo, porque hoje, em nossos dias, a origem de festas são muito dramáticas. Por exemplo, Páscoa. Você sabe qual a origem do coelhinho da Páscoa? Você não tem ideia, não é? Coelhinho da Páscoa, que trazem para mim 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim, de chocolate. Os coelhinhos é o símbolo de um Deus europeu, na verdade, vindo dos alemães antigos, bem antes de Jesus, e que foi protagonizado no século 3 ou 4. Nessa época ele ganhou bastante campo dentro do cristianismo, mas é o símbolo do Deus Horus, de fertilidade. Coelho, justamente porque um coelho faz um monte de filho, era um Deus da fertilidade, e foi associado isso ao cristianismo, porque fertilidade, ovos, nova vida, ressurreição, recomeço. Calcule a ideia, tem nada a ver. Então a gente traz isso para dentro da igreja. Paganismo. Você sabe a origem, você sabe a fonte, é legal, é bonitinho, mas não tem nada a ver. É igual festas juninas, festas de São João, Santo Antônio, São Pedro, são de origens pagãs. Primariamente essas festas eram realmente, no início, isso há 1400, 1500 anos atrás, eram festas meramente sociais. Eles, na Europa, festejavam o solstício de verão, que é normalmente em junho. Então eles faziam 3 ou 4 festas, iniciando o período da colheita. Então eles festavam e faziam suas rezas para trazer bons agouros, para boa colheita, para não vir praga, essas coisas todas. Aí então o cristianismo chegou na Europa, e eles adequaram essas festas ao paganismo. São João, Santo Antônio, São Pedro.
e passaram a fazer as mesmas oferendas que eles faziam aos deuses, a esses santos, ou entre aspas, santos. Sabemos que nada são, sabemos, mas os outros sabem. Por que eu não vou? Porque muitos irmãos, eu sei que eu posso ir lá. A festa, a pamonha não foi consagrada ao São Pedro, não foi, eu sei. Pode não ter sido, eu sei. Então eu posso comê-la? Posso. Mas se eu comê-la, pode ser um irmão passar e diz: o pastor comeu o milho da festa do São Mila. Você acha que vai acontecer com a fé dele? Então eu não vou comer. Então eu não vou. Você não me vê nisso. Você não me vê. Eu não bebo nem a champanhe de casamento quando eu vou fazer, irmão. Por isso que eu já nem gosto de fazer, porque eu já falo para os irmãos: eu não bebo, não fumo, não danço. Aí os caras já falam: não, então o senhor não vai fazer meu casamento. Eu digo: graças a Deus. Sabe? Porque eu entendo que a minha liberdade tem só um limite: meu amor por você. Então, se te escandaliza eu usar um bermudão, fique certo, eu vou usar só calça perto de você. Se te escandaliza tomar Coca-Cola, me desculpe, mas eu vou tomar só longe de você. Perto não, te prometo. Entende? Porque aquilo que não é da fé é pecado. Aquilo que não gera fé aqui dentro é pecado. Aquilo que não é motivado pela minha fé é pecado. E a fé é fundamentada em amor. Não existe nada que é produzido pela fé que não seja baseado em amor. Fique em pé, por favor. A minha liberdade não pode ultrapassar os limites da sua liberdade. Eu preciso andar como Paulo me orientou a andar, como Cristo me orientou a andar, como um testemunho vivo. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós, como Jesus se comportava. Eu termino em oração levando você a essa reflexão. Jesus jantava na casa de pecadores, é ou não é verdade? Mas ele pecava. Ele estava sentado à mesa de beberrões e comilões, mas ele era beberrão. Ele se assentou e tratou com prostitutas, ele caiu com elas? Não. Então ele é o nosso exemplo. Ele não se ausentou de ninguém, mas ele soube tratar cada um dentro do limite da sua crença. Respeito e fé é o que a gente precisa adequar para a nossa vida. Eu quero orar com vocês. Talvez existem barreiras dentro de nós que precisam ser quebradas, e talvez existem lacunas que precisam ser levantadas, barreiras. Só você e Deus sabem o que precisa ser feito aqui hoje. Então oremos. Pai, em nome de Jesus, eu sei que a Tua palavra traz luz ao nosso entendimento, ao nosso coração.